abrirmos a Bíblia para a nossa meditação nesta manhã, o livro de Provérbios, capítulo 2, é o texto que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos nesta ocasião. Provérbios, capítulo de número 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza, para fazermos a leitura deste texto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim está escrito na palavra de Deus: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Vamos orar, irmãos. Paizinho querido, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã. Nós exaltamos o teu nome, Senhor Jesus, por este culto de ação de graças, pelo aniversário da tua filha, pelas palavras que estamos ouvindo, o chamado do Senhor para adorarmos. Meu Deus, em todos os momentos da nossa vida, que esta graça, Pai, continue a nos fortalecer, que esta graça continue, ó Deus, a nos conduzir, meu Deus, em adoração na tua presença. E nestes minutos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração a tua palavra que é poderosa, em nome de Jesus, teu Filho que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de, nesta manhã, nessa ocasião, nós estávamos falando um pouquinho sobre a verdadeira sabedoria. É o que Deus gerou no meu coração, é algo que eu tenho pensado, tenho lido a respeito do assunto, para que nós possamos viver uma vida que exalte ao nome do Senhor Jesus. O livro do Salmo de 90, o salmista ele ora a Deus para que o Senhor o ajudasse a encontrar um coração sábio, para contar os seus dias de tal forma que ele encontrasse em Deus um coração sábio, porque a vida ela passa muito rapidamente e nós precisamos deste coração sábio, um coração que se preocupa em agradar o Senhor. Nos 2 versículos que nós lemos, ele fala sobre a sabedoria. E a sabedoria é a habilidade de viver no meio de qualquer situação, sem perder de vista as virtudes que nos identificam, o modo justo e reto de uma pessoa que serve a Deus. A sabedoria é a capacidade de aplicar determinado conhecimento para superar um problema da vida. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 9, a palavra de Deus vai dizer que a coisa mais importante da nossa vida é a sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 7 e versículo 9. Na versão revista e corrigida, ela vai dizer que a sabedoria, ela é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Eu sei que nós estamos em busca de tantas coisas, e nós precisamos de tantas coisas, existem tantas urgências na nossa vida, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a coisa principal, e na versão contemporânea de João Ferreira de Almeida, ela diz que a sabedoria, ela é suprema, é a coisa mais importante da nossa vida, é a sabedoria. É essa capacidade concedida por Deus para aplicar determinado conhecimento para nós superarmos os problemas que se apresentam diante de nós na nossa vida. E o versículo 7 ele vai dizer: sim, com tudo que tens,
com tudo que possuis, adquire a sabedoria, adquire conhecimento. Exalte a sabedoria, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. A sabedoria dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Adquire a sabedoria. Ela é a coisa principal que nós precisamos. É a coisa mais importante da nossa vida, é adquirir a sabedoria. No versículo 7, ele vai dizer: emprega tudo que você possui. Tudo que você possui, emprega tudo para que você alcance e adquira a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Tudo que você possui, investe para que você alcance a sabedoria, porque ela é a coisa principal da vida. Em Provérbios capítulo 9 fala da sabedoria como uma senhora, a senhora sabedoria, e fala da senhora loucura. E a loucura é uma coisa espalhafatosa, e aqueles que seguem o caminho da loucura, eles terminam de uma forma trágica, uma forma catastrófica. E aqui Provérbios está nos orientando a nós investirmos tudo que nós temos para alcançarmos a sabedoria. Inúmeras pessoas, inúmeros cristãos, líderes, eles recomendam nós lermos todos os dias pelo menos um Provérbios durante a nossa vida. Ler um provérbio todos os dias, porque Provérbios é um livro da sabedoria prática. Talvez alguém pense: mas eu vou ler o Provérbios, são apenas 10 minutos por dia que eu vou ler. Mas são 10 minutos que você vai receber princípios que podem nortear a tua vida. São princípios que vão te dar direção, que vão te dar uma condução na sua vida. São 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã. Agora calcule, todos os dias 10 minutos, ao final de um ano, quantos minutos você estará lendo? Quantas horas você leu? Multiplique isso por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quantos princípios você terá adquirido ao longo da sua vida? Em Provérbios capítulo 3, versículo 20, é um texto que eu amo. A Bíblia diz: ande com os sábios e você será sábio. O companheiro dos tolos, ele será afligido. E a Bíblia diz que Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu, com exceção de Jesus, que ele é a própria sabedoria. Em Provérbios capítulo 8, a sabedoria, ela é retratada na pessoa do Senhor Jesus. Mas Salomão, ele foi a pessoa mais sábia que já existiu. E aqui em 13:20 fala: ande com os sábios. Então, se nós tivermos mentores sábios para nos orientar na nossa vida, há uma grande chance de nós nos tornarmos pessoas sábias. Agora imagina você passando todos os dias pelo menos 10 minutos com a pessoa mais sábia dentre os homens que já existiu. Será que isso não pode nos tornar uma pessoa mais sábia? Você já parou para pensar nisso? Eu estava lendo, estava pensando, falei: meu Deus, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E por que eu não posso andar junto com Salomão, lendo Provérbios, pegando estes princípios para a minha vida? Ele, filho de Davi, foi orientado pelo seu pai, e Davi orienta a Salomão. E quando Deus se revela a Salomão, ele podia pedir qualquer coisa. Deus disse: pede-me o que você quiser. O que você quiser você pode pedir. E Salomão, ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido um exército maior, ele poderia ter pedido expansão do reino de Israel. Mas ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria para guiar este povo, porque ele é tão grande e numeroso, e eu preciso de sabedoria. E porque ele pediu a coisa principal, Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele expansão, Deus deu a ele riqueza, Deus deu a ele coisas que ele nem imaginava, porque ele pediu a coisa principal. E aqui
no versículo 7, diz que nós devemos empregar tudo que nós temos para adquirir a sabedoria. No capítulo 13, versículo 3, eu não sei se vão projetar aqui, se vão pôr aqui na projeção para nós, no capítulo 3, versículo 13, de Provérbios, vai dizer que a pessoa que encontra a sabedoria, que tipo de gente que ele se torna. Provérbios capítulo 3, versículo 13, está aqui na projeção. Bem-aventurado, capítulo 3, versículo 13, bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria. É um homem feliz, porque ele encontrou a coisa principal da sua vida. É a capacidade de aplicar o conhecimento para resolver os problemas da vida. Provérbios 3, 14 e 15 vai dizer que a sabedoria, ela é melhor do que o ouro, ela é melhor do que a prata, ela é melhor do que os rubis. Vamos ver aqui versículo 14. Porque é melhor a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a renda que a sabedoria produz, ela é melhor do que o lucro produzido pelo ouro. E olha que os homens, eles se desesperam por causa da prata, por causa do ouro, mas no versículo 15 diz que a sabedoria, ela é muito melhor até mesmo do que os rubis, mais preciosa do que os rubis. Ela é muito mais valiosa do que os metais preciosos que tenham maior valor entre os homens. E no versículo 15, aqui, irmãos, eu achei fantástico. Versículo 15: ela é mais preciosa que os rubis, e tudo que você possa desejar, tudo de bom que você desejar na sua vida, Provérbios está dizendo que não pode se comparar à sabedoria. Tudo que você imaginar, tudo que o seu coração desejar, de coisas maravilhosas, não se compara à sabedoria. Eu fico pensando, nós procuramos tantas coisas, nós corremos atrás de tantas coisas, e às vezes estamos deixando de buscar aquilo que é mais importante da nossa vida. Oh, meus irmãos, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa quebrantar o nosso coração, para pormos as nossas prioridades no seu devido lugar. Tudo que você desejar não se compara a ela, e a sabedoria de Deus, ela está revelada neste livro, a Bíblia Sagrada. À medida que nós lemos, à medida que nós estudamos a palavra, nós nos tornamos pessoas sábias. É só ler este livro, é só nós nos debruçarmos sobre a revelação de Deus para nos tornarmos pessoas sábias. No capítulo 1, versículo 5 de Tiago, ele vai dizer que se nós desejamos alcançar a sabedoria, nós devemos pedir a Deus. Se nós orarmos, se nós pedirmos ao Senhor em oração, Ele nos concederá. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dará liberalmente e não lançará em rosto. Eu acredito que uma das maiores necessidades nossa, nos dias que vivemos, é alcançar esta sabedoria divina, para vivermos num mundo conturbado, tomando as decisões que glorificam o nome do Senhor Jesus. E para encerrar a nossa meditação nesta manhã, Provérbios capítulo 3, versículo 21.
Provérbios capítulo 3, versículo 21 e o versículo 22. Provérbios capítulo 3, versículo 21. A hora que você encontrar a sabedoria, a verdadeira sabedoria, não a despreze, não a abandone, e que ela não se aparte da sua vida. Provérbios capítulo 3, versículo 21. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarde a verdadeira sabedoria. O livro de Provérbios, ele vai dizer que os loucos, os insensatos, os nécios, eles desprezam a instrução e a sabedoria. E o final de quem despreza a instrução, a sabedoria, é a destruição. Para alcançar a sabedoria, nós precisamos buscar na palavra. Nós precisamos orar ao Senhor. E uma vez que você a encontre, que ela é a coisa principal na vida do ser humano, e o apóstolo Pedro, ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho riquezas terrenas, mas ele tinha o principal na sua vida, que era o Senhor Jesus, que Ele é a própria sabedoria de Deus. Aleluia. Ao alcançar a sabedoria, não a abandone, não a despreze, porque o homem mais sábio que já existiu alcançou a sabedoria, mas em um momento da vida, por causa das alianças erradas que ele fez, o seu coração se aparta do Senhor, ele se afasta de Deus, e na sua velhice, ele declara: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque a suma de todas as coisas é que Deus trará a juízo todas as coisas. Não permita que o seu coração se aparte da verdadeira sabedoria. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria no seu coração, porque aqueles que encontram a sabedoria encontram o favor do Senhor. Aqueles que encontram a verdadeira sabedoria, eles encontram a vida. Aleluia. As nossas conquistas, irmãos, Provérbios é lindo. E diz que o cavalo se prepara para as batalhas, mas a vitória, ela não vem da força do nosso braço. A nossa vitória vem do favor do Senhor. A nossa vitória vem da ajuda de Deus. E aquele que encontra a sabedoria alcança o favor do Senhor. Aleluia. Você sabe, no mundo aonde, como nós estudamos a escola dominical, Pilatos, Herodes, os líderes gentios, e todos se levantaram contra o Senhor Jesus, contra Deus, contra o ungido e contra a igreja. Em um mundo que está aparelhado contra a igreja, contra as nossas vidas, nós encontramos a sabedoria e desfrutarmos da ajuda de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida é algo extraordinário. Aleluia. Por isso ele está dizendo: ao encontrar a sabedoria, guarda ela no teu coração. Guarda ela no teu coração. Versículo 22. Porque a verdadeira sabedoria
E Tiago fala de uma sabedoria terrena. Ela é animal, ela é diabólica. Mas essa sabedoria, que ela não surge da noite para o dia, que é uma busca através da leitura da palavra de Deus e da oração, uma vez que você alcance num mundo de pessoas insensatas. O livro do Salmo de número 14, tem outro salmo também que diz o ímpio, diz o nécio, não há Deus, ele não investiga que Deus existe. Mas você, eu, nós, que fomos alcançados pela revelação de Deus e alcançamos neste mundo corrompido e perverso um coração sábio, que andamos em sabedoria. Guarde ela no teu coração, porque ela será vida para a sua alma. A verdadeira sabedoria, ela será a graça de Deus, e ela vai adornar você. Tem um versículo em Provérbios que diz: chame a sabedoria, a prudência de tua irmã e a sabedoria de tua parente. Viva neste mundo com a sabedoria do alto no teu coração. Não permita que ela se aparte da sua vida, porque esta sabedoria, ela vai te ajudar a tomar as melhores decisões nos momentos mais difíceis da sua vida, e a luz de Deus continuará a brilhar no seu coração. Aleluia. Provérbios 4, versículos 5 e 6, eu definitivamente encerro. Provérbios 4, 5 e 6. Provérbios capítulo 4, versículos 5 e 6. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e nem tente apartes das palavras da minha boca. Adquire a sabedoria, adquire a compreensão, não te apartes da sabedoria. Não ande segundo o conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores, porque há caminhos que ao homem parecem caminhos direitos, mas o final deles são caminhos de morte. Não se aparte o teu coração da verdadeira sabedoria. Versículo 6: não desampare a sabedoria, e ela te protegerá. O que vai te proteger neste mundo é a verdadeira sabedoria. Ame a sabedoria e ela te guardará. Ame a sabedoria e os seus dias na terra, eles serão prolongados. Os seus dias serão estendidos. Aleluia. A sabedoria, ela está gritando pelas ruas: ó simples, dai ouvidos à sabedoria. Simples é aquelas pessoas que seguem todo tipo de palavra e todo tipo de conselho. Ele acredita em tudo que as pessoas dizem, ele segue todas as pessoas. Parece os atenienses, que eram pessoas ociosas e viviam atrás daquilo que as pessoas diziam. Por isso a sabedoria grita pelas ruas: ó simples, ouvi a sabedoria, porque ela vai proteger a sua vida, ela vai te dar longevidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus nos ajude nesta manhã, que Deus nos fortaleça na sua presença, e que neste mundo você viva a sabedoria de Deus. Mas Luciana, que a senhora continue a viver a sabedoria do Senhor. O mundo olha e o mundo despreza. Para o mundo isso não tem valor, mas para aqueles que a receberam é a coisa mais
É a coisa principal da nossa vida. É a sabedoria. Que a senhora seja uma mulher sábia no mundo que precisa tanto desta sabedoria divina. Que Deus abençoe você. Deus abençoe o pastor Sérgio, Samuel, a Kézia, toda a família, em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar a sabedoria? Amém. Você já pensou em fazer um zangueô para adquirir sabedoria? Você já pensou em fazer um arobaito para adquirir a sabedoria? Eu preciso de um arobaito para poder aumentar as minhas rendas. Eu preciso trabalhar mais para aumentar as minhas rendas. Mas você já pensou em dedicar mais tempo para se tornar uma pessoa mais sábia na presença de Deus? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, nós te louvamos nesta manhã, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor Jesus, pela tua presença, pelo mover do teu Espírito Santo. E a coisa principal, Senhor, na vida de um homem e de uma mulher é a sabedoria. Meu Deus, nada se compara a ela, Senhor Jesus. É o que está escrito. E nós pedimos, ó Deus, nós pedimos por sabedoria. Existem situações que nós nunca vivemos, situações que nós nunca passamos. Meu Deus, e todos nós temos uma natureza decaída, Senhor. E todos os instantes nós precisamos tomar decisões, precisamos fazer escolhas. Meu Deus da glória, e se nos faltar a sabedoria, Senhor, nós podemos aumentar os problemas, nós podemos criar mais dificuldades. Nós clamamos, Senhor, como pais, como cristãos, dá-nos a coisa principal, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos esta sabedoria, Senhor. Ajuda-nos a buscá-la, a procurar, ó Deus, um tesouro precioso, a garimpar. Meu Deus, e que possamos, enriquecidos, enriquecer a vida de outros e abençoar vidas, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, nós oramos nesta manhã, Senhor. Nós clamamos nesta manhã que o Senhor nos conceda o poder do Espírito Santo para continuarmos a viver na contramão do mundo, Senhor, para valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza e que possamos fazer a diferença neste mundo através dos recursos divinos sobre a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos para a Tua glória. Amém. Amém. Irmãos, tomai assento, por gentileza, por favor.